Nós vamos falar agora da ética kantiana. Não é epistemologia, mas eu assim vejo uma importância muito grande, porque a ética de Kant é a maior ética laica que nós temos nos últimos 200 anos. E muita coisa que a gente tem em ética, a gente pensa, né, a partir de Kant sem saber que é ele. Então, o que eu vou falar aqui para vocês, eu estou me baseando num filósofo francês contemporâneo, de onde eu aprendi isso aqui, né? É o Luc Ferry. O Luc Ferry é um estudioso do Kant. Inclusive, ele escreveu este livro aqui, chamado Uma Leitura das Três Críticas, que é a crítica da razão pura, a crítica da razão prática e a crítica do juízo. Então, as ideias que eu vou falar aqui estão neste livro, mas elas também vão se repetir em dois outros livros dele. Um outro livro dele é este aqui, Aprender a Viver, Filosofia para os Novos Tempos. No capítulo dedicado à filosofia moderna, ele vai tratar do Rousseau e do Kant, né, sobre a questão ética mesmo. E mais recentemente, um outro livro dele foi publicado aqui no Brasil, em parceria com outro filósofo, um livro que tem o seguinte título, A Mais Bela História da Filosofia. Esse livro aqui. Ele escreveu junto com Claude Capelier. E aí tem uma parte em que ele vai falar do humanismo moderno. E no capítulo 12 desse livro, ele vai falar do momento kantiano. Aqui. O momento kantiano. Então ele vai retomar aquelas ideias que estavam lá no primeiro livro, que eu mencionei. E, enfim, o que o Kant tem de importante aqui? Né? O que eu vou apresentar é apenas assim, um episódio do que ele fala aqui nesse livro dele. Né? Primeiro, o Kant é a mais importante moral laica dos dois últimos séculos. Isso é o Luc Ferry que fala. Né? E, de fato, né, a doutrina do direito, né, a doutrina da moral, assim, as críticas que a gente faz à ciência, né, a ideia de progresso, assim, aquela ênfase que a gente dá no mundo do trabalho, né, uma moral do dever, né, numa moral que prioriza muito mais o dever do que a felicidade humana, isso tudo é kantiano, certo? A ideia de liberdade, né, toda aquela ideia que a gente fala de liberdade humana, respeito, né, a formação do Estado de Direito moderno, a gente deve muito isso a Kant. Né? Então ele diz assim, a moral kantiana e os fundamentos da ideia republicana. O Kant, quando ele viveu, né, ele vivia na Prússia, né, uma parte nobre da Alemanha, né, a Alemanha não existia naquele tempo, eram vários reinados, né, de língua alemã, e o Kant ele acompanha com assim, muito interesse as revoluções que estavam acontecendo no mundo. Né, a Revolução Norte-Americana de Independência, depois as revoluções napoleônicas, né, o movimento todo que foi a Revolução Francesa. E aquele movimento da Revolução Francesa era a ideia republicana que estava sendo colocada para a Europa como um todo. E o Kant é empolgado com isso. Então, o Kant ele defende a ideia de república. Né? E essa moral kantiana dele, né, essa moral que ele pensa assim, na ideia republicana, de um Estado de direito, com respeito à liberdade humana, mas também com o uso da razão, com consciência dos direitos e deveres, ela tem três pressupostos aqui. São três elementos, na verdade. A primeira delas é a ideia de boa vontade. A segunda é a ação desinteressada. E a terceira é a universalidade dos valores. Vou repetir, isso é muito importante.
a boa vontade, a ação desinteressada e a universalidade dos valores. Vamos ver então cada uma que é. Né? Então, em Kant nós vamos ter a ideia de que a virtude reside na ação, ao mesmo tempo desinteressada e orientada para o interesse particular e egoísta. Não para o interesse particular e egoísta, mas para o bem comum e universal. Então, em Kant, nós vamos ver que a ideia de moral ela tem que ser universal. É o bem coletivo, em primeiro lugar, não o bem particular. Né? Então, aquela ideia de boa vontade, aquela ideia que a gente tem de ação desinteressada, é justamente porque isso tem que ser um valor de todos. Né? Então, não vale apenas para um ou para mim, mas também para os outros. Então, é uma ética onde todo mundo tem que seguir. Então, é por isso que o Kant vai dizer que ninguém tem o direito de mentir, por amor à humanidade. Né? Usar assim, eu quero, tenho um bem, né? Eu quero evitar um mal maior, então eu realizo um mal menor. O Kant vai dizer, ninguém tem o direito de fazer mal de espécie alguma. Mas por que ele diz isso? Porque, assim, na estrutura social do Kant, todo mundo obedece à lei. Todo mundo tem que obedecer à lei. E onde todo mundo faça isso, você não precisa fazer exceções à lei. Você segue ela, né? Assim, segue, né? Sem precisar de fazer esses atalhos. Né? Então é isso que ele coloca. Então, os dois pilares da crítica da razão prática é desinteresse, né? Que aqui vai abarcar a ideia da liberdade humana, mas também a ideia da questão do egoísmo humano, né? Desinteresse. E a universalidade. E a questão da boa vontade, que é a disciplina, vai perpassar isso aqui, porque a natureza humana não nasce predisposta a isto. É uma coisa que nós temos que fazer esforço para adquirir. Né? Então, o desinteresse e a universalidade passam a ser definidores da moral moderna. O que é o desinteresse? É a ação desinteressada, é a liberdade entendida como faculdade de se libertar da lógica das tendências naturais. Né? As tendências naturais que nos levam ao egoísmo, que são os nossos instintos. E supõe, então, aqui a boa vontade. O que é a boa vontade? É uma disciplina. É uma determinação mesmo da nossa vontade, que é uma capacidade de resistir ao egoísmo. Né? A natureza humana é egoísta. Ela tem uma parte animal, ela quer tudo de imediato. Ela quer se dar bem. Mas quando eu tenho os outros, né, e eu não posso, então, me ater à minha própria liberdade exclusivamente ao meu interesse. Eu tenho que pensar no coletivo. Então, a minha ação, ela tem que ser desinteressada. Ela tem que ser contra o egoísmo. Eu tenho que lutar contra o egoísmo que eu tenho. Então, enquanto minha natureza tende à satisfação dos interesses pessoais, tenho também a possibilidade de escapar do seu imperativo. Então, eu posso ter vontade, inclusive, de matar uma pessoa. Mas eu posso também me determinar, não, isso eu não devo fazer e não farei. Eu posso, por exemplo, ter ganância e criar atalhos. Olha, se eu roubar aqui, eu fico rico mais rápido. Mas eu posso me determinar. Se eu roubar, eu prejudico alguém, eu não devo fazer isso, então eu não faço. Né? Então eu posso lutar contra o meu egoísmo. Eu posso, por exemplo, em vez de comer um prato todo sozinho, repartir em 3 ou 4 para outras pessoas que estejam com fome. Eu posso me determinar a ser bom. É isso que o Kant está dizendo. Então isso é uma boa vontade. É uma ação desinteressada. Então, nesse sentido aqui, a moral kantiana, ela não é natural. Ela é antinatural. Né? E ela é anti-aristocrática também. Por quê? Porque lá na moral de Aristóteles, na moral lá dos gregos, né, de Platão, na moral também dos estoicos, do epicurismo, lá era um mundo aristocrático. Né? Parecia que
o homem já nascia, né, dependendo do berço que nascia, já disposto a fazer o bem. Não. Aqui o Kant vai dizer o seguinte, não, ela é antinatural, por quê? Porque a nossa natureza, a base dela é egoísta. Ela é seletiva. Ela é má. Né? Se deixar, ela vai fazer o seu programa, seus instintos. Então ela precisa ser combatida. Né? E ela vai ser anti-aristocrática, por quê? Porque a noção de bondade, de ter inteligência, de fazer esforço, isso aqui está em todo ser humano. Não vai depender de berço, nem de classe social, nada. Isso aqui é próprio de cada um. Então isso aqui, ó, é a capacidade supostamente igual para todos os homens, segundo Kant. Isso aqui passa a ser um marco. Por quê? Porque ele passa a ser contra, então, uma ética que vinha, né, cristã, uma ética grega. Né, ele põe uma cunha nisso, ele inaugura uma outra ética. Né? Então é um marco porque o valor ético do desinteresse se impõe com tal evidência que não nos damos mais trabalho de pensar nele. Então a gente tem isso como se fosse natural, mas não é natural. Né? O mundo legal, o mundo das leis, o mundo político, o mundo da moral, é um mundo que a gente se determinou. Ele é construído. Né? Então, vamos dar um exemplo assim de pessoas que têm interesse e outras pessoas que têm desinteresse. Porque uma ação interessada é o interesse de cada um. O interesse egoísta de cada um. E a ação desinteressada é a questão do desinteresse. É essa que a gente precisa ter. Por exemplo, uma pessoa bajuladora, aquela que a gente chama de puxa-saco, né? Que está mandando presentes, né? Falando sempre macio com quem é poderoso, com seu chefe, né? Aquele que sempre elogia o chefe, ou se vai falar mal, não fala pela frente, é a pessoa bajuladora. Por que que ela é assim, obediente? Porque ela sabe que depende boa parte da vida dela, de emprego, de trabalho, né? Do assentimento daquela pessoa. Então essa não é uma virtude. Né? A bajulação não é uma virtude. Ele ser bom, ser obediente ali não é uma virtude. Ele está fazendo aquilo ali porque se fizesse o contrário, ele não teria nenhum benefício. A ação desinteressada é o contrário disso. É quando você obedece uma lei porque a lei existe para todos. É quando você trabalha porque todo mundo tem que dar conta da sua vida com seu próprio esforço. É esse o sentido. Né? Um taxista, por exemplo, quando ele dá carona para alguém, ele está interessado que a pessoa pague. É uma ação interessada. Uma ação desinteressada é uma pessoa que está passando, vê uma outra que está uma chuva prestes a cair, ele para o carro e fala, ó senhora, quer uma carona? Que vai chover, a senhora vai tomar chuva. A pessoa nem conhece, não quer dinheiro, não quer nada. Essa é uma ação desinteressada. Fez porque é um ser humano que está ali. Certo? Assim, né, há gente que diz que sempre há interesse em tudo. O ser humano nunca faz nada desinteressadamente. Né? Ele poderia, por exemplo, estar interessado no céu. Eu vou ser bom aqui porque eu vou ter o céu depois. Mas, se fosse uma pessoa que não acreditasse em céu. Né? Bom, aí, um mutirão que a gente faz para fazer uma casa para alguém que precisa. Né? Uma arrecadação, uma campanha beneficente. E qual é o interesse que uma pessoa vai ter nisso? Perder tempo com isso. Então é isso que o Kant coloca. Então a virtude e a ação desinteressada são inseparáveis. Então para ser virtuoso é preciso que eu não tenha interesse, né, assim, egoísta naquela situação. Né? Não é como um político que vem, tira foto, faz um benefício, vai, faz um projeto e coloca uma placa, ou tira foto para botar nas redes sociais. Não. Aí não é, aí tem interesse, a pessoa quer fazer propaganda de si. Não. A virtude, então, e a ação desinteressada são inseparáveis. Né? E esse sentido de virtude está fundado, né? O Kant ele se baseia, né? Ele é inspirado pelo Rousseau, né? Jean-Jacques Rousseau, um filósofo lá do século XVIII, que escreveu um ensaio, né? Um discurso,
extremamente importante chamado Discurso sobre a origem e os fundamentos da desigualdade entre os homens. Nesse discurso, o Rousseau ele vai dizer que o homem se diferencia dos animais em dois aspectos. Pela liberdade e pela perfectibilidade. Só isso. O homem não é diferente do animal porque ele pensa, não. Há animais que pensam. O homem não se diferencia do animal porque ele sente. Não, os animais também sentem. Isso aqui, o Rousseau, ele está assim, contrariando, né, assim, postulando o Aristóteles, o René Descartes, toda uma tradição filosófica que dizia que a distinção entre o homem e o animal é o pensamento. Que o homem pensa e o animal não. O Rousseau vai dizer, não, isso não é suficiente. Está certo que o homem pensa melhor, né, ou se tem uma capacidade de raciocínio mais elaborada que talvez nos outros animais. Mas não é correto, ainda não é certo que os animais não pensam. Né? Então, ele vai dizer, então, o que vai fazer a diferença entre o homem e o animal, de fato, é a liberdade, é a margem de liberdade que o homem tem em relação aos animais. Né? O que é essa liberdade para o Rousseau? Essa liberdade é a capacidade que nós, os homens, né, temos de nos distanciar dos programas da natureza. Ou seja, de nos distanciar daquilo que é instinto. Então, os nossos instintos são egoístas. Né? O instinto de comer, beber, de se proteger, de ser violento, de sexo. Nós podemos voltar contra isso, regular isso, controlar isso. Coisa que a gente não vê muito nos animais. Então, nós somos livres. Né? Nós somos mais livres do que os animais. Nós podemos contrariar aquilo que é biológico, aquilo que é genético. Nós podemos contrariar. Então, nós podemos introduzir algo de cultural naquilo que é natural. É isso que o Rousseau está dizendo. E com isso, esse homem, ele não é um homem acabado. Ele é um homem precário. Ele é um homem que está aberto a se aperfeiçoar, a se completar ao longo da vida. E é aqui que está o nosso problema, a nossa indigência. Em relação ao animal, o homem é indigente. Por quê? Porque o animal tem tudo o que ele precisa. Ele já nasce sabendo. Né? Há animais, por exemplo, que já nascem órfãos, como as tartaruguinhas, né? Alguns insetos, aranhas, abelhas, marimbondos, né? Que nascem e vão fazer exatamente o que os pais fizeram. Mas sem que ninguém ensine. Eles não vão para a escola, eles não fazem matrícula, não pagam mensalidades. Então, eles não são ensinados. Já existe uma codificação genética em que eles vão fazer exatamente o que os seus pais faziam. A tartaruguinha nasceu ali, eclodiu o ovo, ela corre para a água, se conseguir, né? E lá vai continuar, a tartaruga vai fazer. Quando chegar a época, vai botar o ovo, vai encobrir os ovos e vai embora, vai deixar exatamente como a mãe tartaruga fez. O homem não. O homem nasce indigente, se deixar ele morre, ele vai precisar de um cuidado boa parte da vida, né, até ele ter razão suficiente, etc. Então, e por conta disso o homem pensa. Né? Então, é isso que faz a diferença. O homem tendo essa liberdade e está com todo um futuro aberto para se programar, né, para se completar, para se tornar perfeito, esse homem então é algo indefinido. Ele pode, assim, ser um anjo de candura, mas pode ser também um demônio de maldade. Está indefinido o que ele vai ser. Então, esse é o problema humano. E é aqui, então, que entra a questão da liberdade, da moral, da questão da educação, para fazer com que esse homem seja civilizado. O Kant diz nesse livro aqui, sobre a pedagogia, que a tarefa da educação é pegar, transformar bicho em gente. É pegar uma criança, botar ela sentada numa cadeira e fazer com que ela obedeça. Por quê? Tem que moldar aqui. Que se deixar no nível natural, ele vai seguir como qualquer outro animal. Mas o homem não, ele tem essa competência aqui.
Então, é preciso poder agir livremente, sem ser programado por um código natural ou histórico, para se chegar à esfera do desinteresse e da generosidade voluntária. Então, essa é uma dedução ética fundamental para o Kant. Essa liberdade que o Rousseau coloca, o Kant assina embaixo e leva à frente. Então, o homem, se ele não é livre, ele não é homem. E se ele não se lança para se completar, também não vai ser esse homem. Né? Então, a insistência aqui no ideal de bem comum, na universalidade das ações morais, entendidas como superação dos exclusivos interesses particulares. Porque o interesse particular ainda está muito próximo àquela natureza animal do homem. E isso precisa ser negado, precisa ser combatido. Né? O bem não se associa a um só indivíduo, mas ao interesse do outro, mesmo da humanidade toda. Então, é uma ligação clara aqui com a ideia de liberdade. Por quê? Porque aquilo que é o bem, no sentido particular de cada um, é colocado agora diante do outro. Né? O outro que vai limitar a liberdade de cada um. Então, é nesse sentido que o homem se educa. Né? Então, a natureza ela é sempre particular. É de cada um. É o interesse de cada um. É o que nós chamamos de propriedade privada. A natureza ela não é altruísta. Ela é egoísta. Mas o homem, ele pode, na sua liberdade, se autodeterminar para negar um pouco isso. Né? Se sou livre, tenho a faculdade de me afastar de minha natureza. O Rousseau, naquele texto que eu falava, sobre a origem da desigualdade, ele diz assim que o homem é um animal depravado. Né? Ele diz assim, estou tendente a crer que o animal que pensa é um animal depravado. Justamente porque ao pensar, ao se determinar nessa liberdade, esse homem é desnaturado. Dépravé, a palavra francesa significa desnaturado. O homem não é mais natural. Mas isso é para o bem e para o mal. Né? Então é uma liberdade. Né? Porque me distancio de mim, posso me aproximar dos outros e comungar com eles, levando em consideração as suas exigências. Então, aqui vocês estão vendo bem que é a ideia republicana do Kant. É a ideia de que eu existo, mas os outros também existem juntamente comigo. Há um país, existem também outros países junto comigo. É uma ideia de confederação de países. Né? Que vocês estão percebendo agora, o problema do Trump, o problema do Brasil, né? De não querer compor elos, né? Enfim, com as demais nações e assim por diante. Então, ele diz assim, é a condição mínima de uma vida respeitosa e pacificada. Tem um ensaio do Kant que se chama Paz Perpétua. Né? E tem um outro texto dele chamado Ideia de uma História Universal de um ponto de vista cosmopolita, onde ele vai falar isso aqui, que os homens competem entre si, mas essa competência é boa porque os homens acordam de um sonho, né? Assim, de um sono, né? Então tentam melhorar a si mesmos. E então a gente tem que agradecer a natureza porque nos fez competidores. E aí depois ele dá um passo e coloca os países, as nações também nesse mesmo patamar, nessa mesma condição. Mas dentro disso é preciso ter uma lei que unifique todo mundo para que todo mundo se respeite. É a ideia de república, é a ideia de uma história universal, né? Cosmopolita, de um ponto de vista cosmopolita. Então é isso que ele está dizendo aqui. Então são aqui as morais modernas do dever. O Kant é uma moral do dever, né? Que tem então a liberdade, a virtude da ação desinteressada e preocupação com o interesse geral. Né? Liberdade, ação desinteressada e assim, um valor universal. Né? Então, o que faz o Kant? Né? A definição moderna da moralidade vai se expressar daí em diante sob a forma de ordens indiscutíveis. Porque o homem é dado a esse egoísmo por natureza, a razão determina uma ideia de dever que ele vai assentir, que ele vai cumprir e não vai discutir.
Então, ela vem em formas de imperativos categóricos. Olha bem, imperativos categóricos, que está nesse livro aqui, da Crítica da Razão Prática. Né? Um deles, desse imperativo, famoso, é bem assim, né? O meu comportamento tem que ser de tal forma que ele possa ser colocado como modelo de comportamento para todos os demais. Esse o que ele chama aqui de imperativo categórico. Toda vez que eu vou procurar nesse livro, eu acabo não achando. Mas é isso que ele coloca, o imperativo categórico. Né? Que se todo mundo agindo da mesma forma, eu agindo de um jeito, eu tenho que agir de tal forma que eu possa recomendar para os outros. E os outros agindo, eu não terei prejuízo com isso. Eu terei, assim, uma sociedade que me ofereça segurança, que me ofereça certeza de que as leis existirão, serão cumpridas e assim por diante. Esses são os imperativos categóricos. Né? Dado que a natureza não é mais modelo e contra ela precisamos lutar, a realização do bem não é mais evidente. Então não é mais evidente, daí o seu caráter imperativo. Daí precisarmos de uma lei que diga, tem que ser feito assim. Certo? Ó, se fôssemos naturalmente bons, naturalmente orientados para o bem, não haveria necessidade de recorrer a ordens imperativas. Né? Não temos nenhuma dificuldade em saber o que seria necessário fazer para agir bem, mas nos concedemos sempre exceções, simplesmente porque nos preferimos aos outros. Esse é o problema. Então, nós sabemos que uma lei tem que ser respeitada, que é bom ter uma lei para todo mundo, uma lei de trânsito, né, uma lei de contribuição, né, uma lei assim de não fazer crimes, de não violar a propriedade dos outros. Seria bom todo mundo respeitando isso, não violar o corpo do outro, as pessoas podendo ir, os filhos podendo ir para a escola, sem nenhuma preocupação dos pais. Maravilhoso. Acontece que isso não ocorre. Algumas pessoas podem se achar assim acima da lei, ou se preferir além da lei. Né? Por exemplo, numa fila de banco. Todo mundo faz a fila, todo mundo obedece, mas alguém vai achar assim, olha, eu sou melhor do que esses aqui. O meu problema é mais importante do que o deles. Eu vou então para um lugar fora da fila. Né? Ou eu vou então entrar pelas portas, uma porta especial para ser atendido primeiro, porque eu tenho mais dinheiro do que os outros. Então eu vou me achar sempre uma exceção à lei. Né? Então, nesse sentido, Kant vai dizer, nós precisamos de desinteresse, de boa vontade. Eu preciso negar esse meu egoísmo. Né? Então, a intenção desinteressada e universalidade do fim escolhido se reúnem na definição do homem como perfectibilidade. Liberdade é a capacidade de agir além dos imperativos do interesse privado. Né? Uma distância que faz caminhar rumo ao universal. É isso que nós vamos ter. E também na ética kantiana, né, por conta dessa boa vontade, desse desinteresse, nós podemos falar, né, uma coisa que o cristianismo tinha inaugurado, em meritocracia. Meritocracia. Porque como fazer o bem já não está assim tão evidente, eu tenho que fazer um esforço para fazer o bem. Então tem que ser um mérito meu. Então a ética repousada inteiramente na ideia de mérito. Né? Dada a dificuldade em seguir os mandamentos da moral, apesar de reconhecê-los, há mérito em agir bem, em preferir o interesse geral ao particular, o bem comum ao egoísmo. Então é por isso que as pessoas se sentem ofendidas quando elas se dão a esse trabalho de mérito e outras pessoas não. Né? Então a ética meritocrática, ela tem uma inspiração democrática, é o Estado de Direito. Cada um tem que fazer a sua parte. Né? Ela é oposta, por exemplo, àquela concepção grega antiga aristocrática de virtude, que lá era dada pela natureza e assim por diante. Então, para a gente terminar aqui, uma última coisa que o Kant coloca
assim, que eu estou dizendo aqui, sobre a ética kantiana, é que a ética dele é o reino dos fins. Reino dos fins. Assim, resumindo, nenhum ser humano pode ser tratado como instrumento, pode ser instrumentalizado. O ser humano, a vida humana, é uma finalidade nela mesma, certo? Então ele diz assim, essa segunda natureza, essa coerência inventada e produzida pela vontade livre dos homens em nome dos valores comuns, Kant designa como reino dos fins. Porque aqui os homens serão tratados como fins e não como meios. Como os seres de dignidade absoluta. Isso é muito importante nessa ética laica. Observe bem, se eu sigo Kant, eu não preciso ser cristão. Eu posso ser um ateu e falar em direitos humanos. Porque aqui está dentro dos direitos humanos. Defender a liberdade das pessoas, né? um julgamento justo, asilo, abrigo, que as pessoas possam falar as suas ideias sem sofrerem penalidades por isso, né? Falar com responsabilidade, responder